pessoal! Hoje eu vou dar continuidade às dicas sobre planejamento de viagem. No primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre os itens mais básicos como voo, hotel, transporte interno. Se você não sabe do que eu tô falando, eu tô deixando esse vídeo aqui no card pra vocês. E pra quem já viu o primeiro vídeo, hoje eu vou dar continuidade falando sobre como montar o seu roteiro, o planejamento daqueles dias de viagem, os pontos turísticos e tudo mais. Então, se você quiser conferir, é só ficar ligadinho aí. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira parte, depois que a gente já tem as datas definidas, já fechou hotel, já fechou voo, já fechou todas essas coisas básicas que eu falei no primeiro vídeo, é a gente começar a fazer uma pesquisa para ver quais são os pontos turísticos e os passeios típicos desse lugar que a gente vai. Então, começa a pesquisar e faz um levantamento, vai montando uma listinha assim com todos os pontos turísticos e passeios e tal, para você não esquecer de nada. A segunda dica é você começar a pesquisar sobre esses lugares para ver as opiniões das pessoas, porque é aí que você vai ver aquilo que se encaixa no seu roteiro, no seu perfil ou não, porque você não precisa fazer tudo. Aquilo que você não curte, você não precisa incluir na sua viagem, porque a viagem tem que ser algo legal para você, é claro. Então, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta tanto de museu, e aí você vai para um lugar que tem, sei lá, 15 museus, você não precisa ir nos 15 só porque os 15 são famosos e estão lá nos pontos turísticos mais importantes do seu destino. Você pode pesquisar, ver a opinião das pessoas sobre todos esses museus e ver aqueles que você acha que você vai gostar mais. E aí você coloca eles somente nesse seu roteiro. E é a hora de você começar a montar o roteiro dia a dia. Para isso, vem a dica número 3, que é uma coisa que eu faço, gente, ajuda muito e eu vejo muita gente que não faz. O que eu faço? Eu pego todos esses pontos turísticos e coloco eles no Google Maps. Para quê? Para eu ver o que fica perto do quê. Porque se a gente não faz isso, às vezes a gente fala assim, hoje eu vou no ponto turístico tal que fica aqui, ó, desse ponto aqui da cidade. E vou no ponto tal que fica nesse ponto aqui da cidade. Mas a gente não sabe disso, porque é um lugar que a gente nunca foi. Só que a logística não tá interessante, porque a gente vai perder um tempão de deslocamento, sendo que podia ter vários outros pontos que eram aqui perto. Então, se a gente coloca tudo isso no Google Maps, a gente consegue ver todos os lugares que são próximos e que a gente consegue agrupar num dia só na nossa viagem. Aí a gente poupa tempo de deslocamento, faz tudo que tá naquela região e no outro dia faz tudo que tá naquela outra região. E aí eu meio que já entrei no quarto passo, né, na quarta etapa, que seria montar, então, um roteiro dia a dia. Na hora de você definir o que vai ficar em exato cada dia da sua viagem, é bom você avaliar o quê? O que abre e fecha em determinados dias. Isso é fundamental, porque tem muitos pontos turísticos que fecham, sei lá, de segunda-feira ou de domingo. E aí, se você colocar esse passeio, né, esse dia desses pontos turísticos justamente no domingo ou na segunda, pode ser que você chegue lá, descubra que tá fechado na hora e aí você não tem outro dia para voltar e você acaba perdendo um passeio que podia ser legal. Então, olha lá o que tá aberto, fechado em cada dia. Tem lugares também que ficam muito mais cheios em determinados dias. Sempre avalie tudo isso para você ver que dia que vai ficar melhor cada determinado passeio. E aí você vai montar um roteirinho. Primeiro dia da viagem, tal coisa. Segundo, tal coisa. Monta uma planilhinha e deixa essa planilha de fácil acesso. Aí a minha quinta dica, eu entrei um pouquinho nela no meu primeiro vídeo, mas eu acho que é fundamental colocar ela aqui agora também. Que é, além de você verificar, né, o que abre e o que fecha em cada dia, tem a atração que esgota as vagas e esgotam os ingressos muito antes da data. E tem lugar que tem muita fila na bilheteria. E tudo isso, se você for pegar muita fila numa bilheteria, se você, sei lá, 2, 3 horas de fila, é tempo da sua viagem que você tá perdendo. Eu sempre falo isso, né? Tempo é dinheiro, nesse caso, muito real, porque viajar é caro, então a gente tem que aproveitar cada minuto e passar 3 horas numa fila não é aproveitar, né? Então, muitas vezes, se você comprar isso com antecedência de casa, você economiza o seu tempo da viagem, você não corre o risco de chegar lá e tá esgotado e você não conseguir entrar na atração. Sem contar que tem muitos lugares que é mais barato comprar com antecedência. Então aí você economiza não só o tempo, mas o dinheiro real mesmo. E aí a minha sexta dica, eu acho que para as pessoas que não gostam tanto de planejar a viagem com detalhes, vão achar que essa parte é desnecessária, mas é uma coisa que eu também faço, então eu vou recomendar aqui. Que é já pesquisar a forma de transporte de chegar em cada um desses lugares, e os restaurantes que tem perto. Porque sempre que a gente tá pesquisando, a gente vê muita gente indicando um restaurante X que é legal, um lugar que é muito típico do lugar, alguns tipos de comida que a gente não pode deixar de comer.
Então eu acho que isso tudo faz parte da cultura do lugar que a gente está indo, faz parte da experiência da viagem em si. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem um restaurante que a gente fala, eu não posso deixar de ir nesse lugar. Só que aí acontece aquilo que eu falei dos pontos turísticos. Você resolve ir num dia aleatório e depois você descobre que ele era do lado do ponto turístico que você foi 2 dias atrás. Ou seja, já dá uma olhadinha onde ele fica, porque aí, se for possível, você já concilia ele no roteiro daquele dia. Você já inclui ele naquele planejamento daquele dia. E o que eu falei do transporte principalmente porque vai depender de transporte público no lugar, não vai de carro, coisa assim. Tem muitos lugares que é muito mais difícil de usar. Não é nem que é muito mais difícil, mas a gente não conhece, porque é um lugar que a gente não vive e tal. Então, muitas vezes, você já tem o roteiro definido, já sabe qual é o primeiro ponto do dia que você vai, já deixa anotado lá, olha, pra chegar nesse lugar eu tenho que pegar o metrô e tal. E a 7ª e última dica desse vídeo é sobre internet e aplicativos que podem te ajudar. No caso de internet, é principalmente em casos de viagem internacional, porque se é viagem nacional, muitas vezes o próprio plano, né, de celular que a gente tem já vai funcionar normalmente. Mas em viagem internacional, isso não acontece, gente. Se você chegar lá e for tentar usar a internet pelo seu próprio plano daqui do Brasil, você vai pagar muito, 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 muito caro. Eu não tô exagerando. Cada minutinho que você usa vai ser um rombo no seu bolso. Mas em todos os lugares que você for, tem lugares que você pode comprar um chip, que aí você coloca e aí você tem um pacote de internet para esse período que você vai ficar. Na maior parte dos lugares tem um chip num valor que não é muito caro, e aí tem uma internet ilimitada, em alguns casos tem até a ligação ilimitada, mas tendo internet, gente, o WhatsApp funciona, a gente consegue ligar numa boa, eu acho que é o mais importante. E em muitos casos, eu acho que ter a internet ajuda muito, justamente quando a gente está perdido. Se é um lugar que é uma língua diferente, que você não sabe totalmente, eu acho que a internet é fundamental para a gente poder ir traduzindo as coisas que a gente não tem a menor ideia do que é. E você também pesquisar como chegar nos lugares, ter um GPS, tudo isso ajuda muito para a gente não ficar perdido e rodando em círculos no lugar. E aí, com a sua internet, tem alguns aplicativos que podem ajudar muito. O primeiro desses aplicativos, que eu até comentei um pouquinho aqui, é para traduzir. O aplicativo que eu indico é o Google Tradutor. Com ele lá no seu celular, tudo que você quiser traduzir, é só você abrir o aplicativo e você já traduz na hora. E melhor ainda, ele consegue ler as coisas. Então, se você for numa loja, tem uma etiqueta lá, uma embalagem que você não tá entendendo, é só você ir lá e colocar o leitorzinho dele assim, ele já vai ler e vai traduzir para você na hora. O segundo aplicativo que eu queria indicar é um que, gente, me salva muito em viagem. Ele chama Moovit. E ele, quando você está dependendo principalmente de transporte público, ele é uma salvação. Você vai colocar lá onde você quer ir. Então, por exemplo, eu tô nesse ponto, ele já localiza pelo GPS onde você tá. Aí você fala, eu vou no ponto turístico X ou endereço X, você coloca lá. E ele vai traçar o seu caminho. Mas ele vai traçar o seu caminho considerando caminhada e transporte público, todas as formas de transporte público. Aí você vai colocar o quê? Iniciar navegação. Aí ele vai tipo um GPS, você vai andando, ele vai te acompanhando. Quando você chega no ponto de ônibus, ele vai indicar que você chegou. Aí ele vai falar assim, o seu ônibus vai passar em 5 minutos. Aí você entra no ônibus, ele vai falando assim, você vai descer em 5 paradas. Aí passou a primeira parada, 4 paradas, 3 paradas. Então, ou seja, você não fica perdido. A terceira dica para quem tem carro alugado é um aplicativo que ele nem vai precisar de internet, na verdade, que chama Here. É um aplicativo de GPS que você consegue baixar o mapa do lugar que você vai. Esse mapa já vai ficar salvo, bonitinho, como você salvou pouco tempo antes de ir, já vai estar atualizadinho, bonitinho. E aí, quando você chega lá, mesmo sem internet, esse GPS já vai funcionar numa boa. E o quarto aplicativo, que é legal ter também para hora de viajar, é o TripAdvisor. Eu já mencionei ele na hora de você pesquisar as opiniões dos pontos turísticos e tudo mais. Mas sempre na hora vai surgir algum lugar novo, algum restaurante que você viu e você achou interessante, mas você ficou na dúvida se é bom mesmo, ou algum ponto turístico que alguém lá do lugar vai te falar e você não tinha incluído no seu roteiro, e aí você vai querer pesquisar a opinião sobre ele. Então, ter esse aplicativo no celular vai te ajudar já na hora, onde você estiver, a você já ir ver as opiniões para ver se vale a pena ou não fazer aquele passeio ou ir naquele restaurante, enfim. Gente, então é isso. Essas são as dicas que eu queria compartilhar com você. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo para conferir mais vídeos como esse. E logo vai ter muito, muito, muito vlog de viagem. Muito não, porque a viagem não é tão longa assim, mas logo tem vlog de viagem, então fiquem ligadinhos aqui também. Um beijo e até a próxima!